E agora? Agora tá aparecendo. Agora tá. Pronto. Pode melhorar. Também. Então, voltando aqui, né, só para a gente associar onde nós paramos, como eu falei, aí é como se fosse uma cronologia, né, uma linha do tempo aí dos pioneiros, dos descobridores de algumas situações, certo? Como a questão da vacina, como eu falei, como a questão das taxas das taxas de mortalidade, de natalidade, aí são os descobridores, né, os pioneiros de algumas dessas situações voltadas para a epidemiologia. E aí nós iremos iniciar falando sobre os modelos conceituais de saúde, né? Considerando que a maioria das doenças é resultante do somatório de fatores extrínsecos, certo? Fatores extrínsecos são fatores externos, como o próprio nome lembra, né? Extrínsecos é de fatores externos, como, por exemplo, os ambientes, as condições sociais que o sujeito vive, certo? E fatores intrínsecos, eu costumo sempre exemplificar como a genética, né? Como as doenças de base, como algumas coisas internas de cada sujeito, certo? Então, considerando que as doenças são resultantes de fatores tanto externos como internos de cada sujeito, né? De acordo com as condições de cada sujeito, os modelos conceituais de saúde propõem explicar o surgimento e a transmissão das doenças nas populações humanas. E aí, podem se destacar 5 principais modelos explicativos. Tem o modelo biomédico, o modelo processual, o modelo sistêmico, o modelo mágico-religioso e o modelo de determinação social da doença. O modelo mágico-religioso, eu coloquei aqui, não está na ordem, né, desses aqui, mas eu coloquei como do que era tido como mais antigo até o dos dias atuais, né, os que são mais utilizados. O modelo mágico religioso, né, é aquela concepção de que cabia aos deuses definir o estado de adoecimento e cura dos homens, né? Então, era tido aí é, como se fosse um castigo dos deuses, a doença, né? Como se fosse um castigo dos deuses. E aí instaurou-se aí o chamado modelo mágico religioso, marcado também pela noção do pecado, doença e redenção da cura. Embora não seja o dominante, o modelo mágico religioso ainda permanece presente na ideação da saúde atual, né? Então, um exemplo aí bem atual sobre as curas, as curandeiras. Gente, vou levar meu filho. Quem nunca ouviu isso de uma avó, né? De uma mãe, ou até pratica isso. Vou levar meu filho ali para curar. Vou levar meu neto, vou ali numa curandeira que eu tô com mal olhado, eu tô com, né, com a espinhela caída, né? Então, até hoje, tem-se aí esses costumes, né? Essas crenças, ótimo, essa crença. E aí, segmentos religiosos de diferentes culturas mantêm prática de proteção ou de cura de doenças. No Brasil, são muito comuns as benzedeiras, as cerimônias de cura, as cirurgias espirituais, o fluxo de energia, o uso de patuais ou amuletos, né? Como, por exemplo, o olho grego, né? O olho grego é um amuleto, né? De mal olhado. Não, todo é para espantar mal olhado. Quem botar mal olhado em mim, o olho grego ele absorve. Enfim, a figa, a pimenta, eu usava demais. A Maria, não sabia nem para que estava usando, mas usava quando era adolescente, achava lindo. E eu botava assim a figuinha, eu sabia que a figa era para mal olhado, né? Mas aí tinha o olho grego, eu andava com os três, diga aí. Andava com pendurado na corrente com os três. Era um olho grego, uma figuinha e uma pimenta, que diziam que eram os amuletos para espantar mal olhado, inveja, né? Essas coisas. E aí o pagamento de promessas também, né? Um modelo mágico, se fulano, sei lá, se eu me curar de tal doença, eu vou fazer tal promessa para não sei o quê, para pagar a promessa, é um pagamento de promessa também.
ainda, principalmente na religião católica, é muito presente, né? E vários outros ritos relacionados à saúde. Então, uma tia minha, ela fez uma promessa para Nossa Senhora de alguma coisa, que eu não sei se era Nossa Senhora da Conceição, nem lembro. Mas aí é a que usa branco e azul, acho que é, né? Sei, para quem conhece. Que ela só ia usar branco e azul para o resto da vida, se obtivesse a cura de uma situação do marido dela. E pronto, e até hoje ela usa assim algumas coisas, alguns detalhes, tipo uma sandália, uma bolsa, uma coisa assim do tipo. É tanto que esse um tempo desse eu vi ela com uma roupa preta. Eu até achei estranho, porque ela não. Tudo azul e branco, tudo só azul e branco. Um jeans, né? Ela entra também como azul e branco, então são as roupas dela. Hoje em dia são as cores de roupa que ela usa. Mas é isso, tipo, o resto da vida, que isso é exagerada. Porque, né, a pessoa fazer uma promessa, mas também na hora do desespero a pessoa nem raciocina muito. Mas, enfim, então existe aí esses modelos, esse modelo mágico religioso que é voltado para essas crenças, né, esses rituais. O modelo biomédico, né, que tem como abordagem a patogenia, patógeno, né, patogenia, patogênese vem de doença, certo? E a terapêutica é da cura, né? Da terapia, de curar. Classificando as doenças segundo forma e agente patogênico. Assim, pode-se caracterizar esse modelo como ele é um modelo individual, né? Então, ele trata a pessoa, ele trata o que cada pessoa está sentindo de acordo com a sua necessidade. Ele é um modelo centrado na figura do médico, então, diferentemente do modelo mágico religioso, ele não tem outros seres, outros deuses, outras coisas que envolvem, né? Mas ali é centrado na figura do médico, óbvio, né? Que junto ao médico nós temos sua fé, nós temos a crença, mas assim, se o médico mandou eu tomar essa medicação, eu vou tomar. Já tem outras pessoas que é no sentido assim, não, Deus vai me curar, então não deixa de ser um rito, né? Não deixa de ser um voto, não deixa de ser uma crença, então tem essa meio que essa diferença. Não vou tomar a vacina, já ouvi muito isso, não vou tomar a vacina evangélica. Não vou tomar a vacina porque Deus me prometeu que eu não vou pegar Covid, que eu não vou, que ele não vai me. Eu digo, tá bom, gata, amém. Eu creio. Então, assim, né? Cada um com as suas opções. Mas o modelo biométrico, ele é centrado na figura do médico, é aquela coisa, como eu citei lá o exemplo, acho que foi com vocês, que eu citei o exemplo que quando eu tive Covid, não que eu tenho minha crença, claro, mas se o médico mandou eu tomar cloroquina, eu ia tomar. Tomei, comprei caríssimo, inclusive na época. Enfim, mas tomei, porque, né, a gente ainda era uma coisa muito que não sabia se o que fazer, e se eles tinham algum conhecimento sobre essa medicação, eu ia tomar, né? Então, o modelo biomédico é muito isso, né? Tem os especialistas, as áreas especialistas, curativo, né? Então, o modelo biométrico, ele é centrado na figura do médico, no hospital, o hospitalocêntrico, o hospital é o centro, né? Então, assim, realmente a figura ali do médico e hospital e curativo, né? Para curar, pronto e acabou. Não tem essa história de prevenir, de não sei o quê, não. Chegou com a doença, mediquei, é muito voltado para a medicação em si. O modelo biomédico, ele é medicamentoso. Ele é ali, mediquei, por isso que tem gente que diz assim, fui no hospital, disse que estava com febre, só passou um remédio para febre e pronto, e acabou. Pronto. Modelo biomédico por nu e cru. Nu e cru. Curou aquilo ali, não, certo? Não tem médico. Tem médico que não olhou, um médico não olhou nem para a cara do menino, só passou um remédio para febre, uma injeção e mandou para casa. Disse que não era nada. Óbvio que tem médicos que exageram, né? Mas o modelo biomédico, ele é voltado para isso, para cura, né, ali, para aquele problema seu ali. Enfim, individual, curativo. Ele não tem, não, você vai tomar isso aqui para prevenir, para tratar, para você que não. Curou aquilo ali, pronto, certo? Ele é muito.
Pronto, aqui já tem mais específico. O modelo biomédico ele não se debruça sobre a prevenção da doença e não aceitam práticas não tradicionais de cura, né? Então, é aquilo ali, pronto e acabou. Se é aquela medicação, é muito voltado para a indústria farmacêutica, né? Ele prioriza o diagnóstico e a cura. Descobriu o que era, curei, pronto, né? Então, por conta disso, alimenta a indústria de clínicas e laboratórios e as empresas farmacêuticas. Então, aí, o modelo biomédico ele é muito direto, certo? Tem médico que, infelizmente, é muito direto ao extremo, né? Mais direto ao extremo, que também não é porque eu estou ali para curar, para trazer a cura, que eu vou só fazer isso. Aí também, pelo amor de Deus, né? É questão de empatia, é questão óbvia, tem realmente que se colocar no lugar do profissional, um profissional que está ali com certeza exausto, né? Nós, como profissionais de saúde, embora quando a gente está no lugar do paciente, né? Quando é uma mãe, um pai, quando é um filho, a gente fica, né? Mas óbvio que não devemos ser destratados, mas também nós devemos ter empatia, porque um dia ali vai ser nós, nem sempre nós vamos estar com a cabeça boa, né? Nós nem sempre nós vamos estar ali porque de todo amor, ai meu Deus, está tudo bem, não. Né? Infelizmente vão ter dias e dias, como todo mundo. Então, eu vejo dessa forma. Então, tem vezes que quando eu chego na unidade que eu não estou bem, é nítido. Né? As meninas já dizem, entra na sala e diz assim, você não está bem, né? Passa paciente mesmo, porque eu primeiro que eu não tento fingir simpatia. Então, quando eu não estou bem, eu não finjo, eu sou muito. Também não vou destratar. Chego, falo normal, mas não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. E aí tem um modelo sistêmico de saúde e doença, reconhece que fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e agentes patogênicos estão relacionados, de forma que, ao ser modificado um dos níveis, os demais também serão afetados. Então, como o próprio nome fala, sistêmico é um sistema, é como se fosse um passo a passo. E aí estão todos esses fatores, aqui tem um exemplo bem prático, bem mais dinâmico, questão da dengue, né? E aí existem os fatores políticos e socioeconômicos, quais são esses? Aí, voltando aí para o caso da dengue, o planejamento urbano e as condições de moradia. Óbvio que vão ter ambientes, né, bairros que vão estar mais predispostos a desenvolverem aí a dengue devido a, sei lá, as condições de esgoto, as condições de higiene das pessoas, né, lá que moram, enfim, devido à eliminação dos dejetos, a forma que é eliminado, enfim. Né? Então, isso é um planejamento urbano e as condições de moradia. Então, os fatores políticos e socioeconômicos estão relacionados a esses dois, certo? Basicamente. Os fatores culturais, e aí vai de mim, né? É como eu sempre falo, óbvio que cada situação é uma situação, mas pobreza não é sinônimo de imundície, né? Pobreza não é sinônimo de sujeira. Embora a pessoa não tenha uma condição de manter cheiroso, né? Porque não tem condição de, sei lá, não tem uma água, não tem sei lá, um sabão, um detergente, uma coisa cheirosa, mas, meu Deus do céu, tem casa de gente, assim, de, de, de baixa classe, de baixa renda, que você chega é tão lindinho, assim, tão orgânico, pelo menos organizado, certo? Já tem casa, eu digo, pelo que eu presencio, eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue viver nas condições dessa? Então, assim, não é sinônimo, é mais questão de educação mesmo, sabe? É mais questão cultural. Então, os fatores culturais, armazenamento de água em local impróprio, ou sem manutenção adequada, descarte indevido de lixo, né? Esse aí, Professora, oi, mulher, entrar agora que eu fui buscar a menina na creche, viu? certo. Eu não dá nem para ver, vocês entram e saem, eu posso estar falando sozinha aqui, não dá nem para ver. Mas tá bom. E aí, é, os fatores ambientais é a proliferação dos mosquitos do gênero Aedes aegypti e o agente patogênico é o vírus da dengue, né, que é transmissor, certo? Então, por que
que esse modelo é tido como sistêmico, porque, como ele diz aqui, ó, de forma ao ser modificado um dos níveis, os demais também serão afetados. Então, vamos supor que mesmo que eu não tenha um planejamento urbano e condições boas de moradia, mas se eu tenho uma cultura de não armazenar água, de não descartar lixo de forma inadequada, se eu tenho a cultura de fazer tudo direitinho, pronto, acabou, se encerrou o ciclo aí. Ou pelo menos amenizou, certo? Amenizou. Então, se só eu ter a cultura de não armazenar água em local impróprio, ou a manutenção adequada né, enfim, das condições de armazenamento de água, o descarte indevido de lixo, pronto, só em eu ter essa cultura de não fazer isso, sabendo que com essas condições o mosquito ele se prolifera mais rapidamente, acabou-se, quebrei o ciclo, certo? Então, por isso que ele é sistêmico, né? Porque ele tem, realmente, ele tem um sistema, ele tem vários fatores para isso acontecer, certo? E aí, a partir do momento que eu resolvo quebra-se aí o ciclo, quebra aí o sistema, certo? E a determinação social da saúde e da doença, as sucessivas mudanças na forma de pensar a doença, a preocupação com o bem-estar e conceito ampliado de saúde geraram uma nova concepção, a determinação social da saúde e da doença. No final da década de 90, Tarlov propôs, eu acho que é assim, propôs um modelo que contemplava os 5 níveis de determinação social da doença, indo do nível individual para o coletivo. E aí o modelo, o, o nível 1, né, biológico, físico e psíquico. 2, estilo de vida. 3, determinantes ambientais e comunitários, como família, escola, emprego e outros. Determinantes ambientais físicos, climáticos e de contaminação ambiental. E estrutura macrosocial, política e percepção populacional. Então, esses são os 5 níveis de determinação social para a doença, certo? Passei sem querer. Por quê? Questão do biológico, do físico e do psíquico. Vamos supor uma pessoa que tenha aí uma condição física que lhe põe algum limite, né? Lhe põe algum limite, sei lá, de uma higienização ou de cuidado próprio mesmo, também algo psíquico que envolva isso. E estilo de vida inadequado, né? Questão de atividade física, por exemplo, né? O psíquico abalado, o próprio biológico mesmo influencia, né? Numa predisposição a alguma doença. Os determinantes ambientais, como a família, comunitários também, como a família, a escola. Então, surgiu aí uma nota da questão do Duque, né, que está sendo bem comentada, o pessoal lá está bem crítico lá, a questão do Covid. Então, assim, tem os fatores ambientais também, onde essas pessoas estão inseridas, né? A questão do que eu vejo muitas mães reclamando, tem uma creche lá em Barreiras, e as mães reclamando, as crianças têm salas que nem tá em nenhuma criança, porque estão todas gripadas. Então, assim, questão de imunidade, o que é isso? As crianças já estão com a imunidade, elas já têm, né, a imunidade um pouco abalada. E aí, talvez, sei lá, pela questão da alimentação, ou biológica mesmo, esteja com essa imunidade baixa, o estilo de vida, né, entra aí a questão da alimentação, enfim, a criança está com essa imunidade baixa e ela frequenta é, a escola, que também tem outras crianças nessas situações, e aí desenvolve uma gripe, enfim, vira aí um surto, né, dentro aí de uma sala de aula ou de uma creche no geral. Então, essa determinação social da saúde da doença, ela visa aí todos esses níveis, né? Não é só uma coisa que determina a saúde e a doença, são esses 5 níveis, né? Depende aí de várias situações, certo? A percepção populacional, por exemplo, entra aí a questão da prevenção, vou voltar para o Covid, né? Sempre dando exemplo do Covid, que é uma coisa que está recente, né? Bem presente. A questão da percepção populacional é da questão do uso de máscaras, por exemplo, né?
a população se conscientizou em usar máscara. Então, isso também já reduz aí um nível, né, para essa determinação dessa proliferação da doença. A questão da vacina também, por isso que a vacina ela é um problema de saúde pública, né, a recusa, na verdade. Vacinal ela é um problema de saúde pública, que influencia aí indiretamente, né, direto ou indiretamente, dependendo da situação, nas condições de determinações de saúde, doença da população, de várias pessoas, certo? O modelo processual, que se baseia no modelo da história natural da doença, que vocês podem ver também como processo saúde e doença, é a mesma coisa, história natural da doença ou processo saúde e doença, é a mesma coisa. É proposto por Level e Clark em 76. Esse modelo prevê que os estímulos patológicos no meio ambiente desencadeiam uma resposta do corpo e este terá como desenlace a cura ou defeito ou invalidez ou morte, né? E aí o modelo processual se constitui como um avanço quando comparado ao modelo biomédico, por reconhecer que as características sociais ou racionais relacionais aos indivíduos, do indivíduo, interferem na chance de adoecer e na forma como ele adoece e na repercussão da doença. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a história natural da doença, vocês vão entender o porquê que ela é tida como avanço, né? Porque, como foi relatado, o modelo biométrico, embora seja um dos mais utilizados, né? Assim, voltado aí para o sentido hospitalocêntrico, para o hospital mesmo, ainda tem médicos que trabalham muito com essa questão biométrica, com esse modelo biométrico, justamente curou, pronto, acabou-se. Já o modelo processual, né, relacionando aí com a história natural da doença ou o processo da doença, ele visa tanto a prevenção, a promoção, como a reabilitação da pessoa, né, do doente, certo? E aí vocês vão já ver. Já dei uma aula hoje, viu, gente? Então, minha garganta aqui só misericórdia. Aquela situação, mas vai dar certo. História natural da doença. As interrelações entre o agente, a pessoa suscetível e o meio e o meio ambiente que afetam o processo global e o desenvolvimento da doença, desde as primeiras forças que criam o estímulo para o processo patológico no ambiente, passando pela resposta do homem a esse estímulo até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Então, a história natural da doença, ela prevê, ela dispõe aí de que existe uma relação entre o agente, a pessoa que está ali suscetível, a pessoa que está ali à frente, né, desse agente e também ao meio ambiente. Então, ele já relaciona o agente com o meio ambiente, com o ser humano, né, com a pessoa que está ali exposta a esse agente, a esse risco. Então, ele já começa aí, né, bem top, porque ele já vê a doença como outro fator. Ele já vê como tanto como o meio ambiente que a pessoa está inserida, bem também como o próprio agente em si, certo? E aí, qual a importância, né? O conhecimento importante para instruir ações que visem modificar o curso natural das doenças. Então, é de suma importância que os profissionais, né, frente a essas situações, algum tipo de doença, tenham esse conhecimento para o conhecimento de quê? Da doença, né? Vamos dizer que vou voltar aí para a questão da dengue em si, né? Eu sei que a dengue ela tem aí um período de incubação, um período de que ela se manifesta, mas aí para ela não se manifestar tão forte, eu posso medicar de uma forma que amenize esses riscos, eu posso, sei lá, tratar de forma que essa doença ela não se desenvolva tanto para levar a um problema maior ou até a morte, enfim. Da mesma forma o Covid, embora ainda, né, ainda estejam
muitas incógnitas aí, mas nós temos aí uma noção dos dias que a doença ela está em transmissão, dos dias em que nós temos que ficar em, em isolamento, né? Nós temos toda essa, hoje, mais do que no início, claro, mas ainda, né, falta um pouco aí para se ter conhecimento dessa doença. Mas o conhecimento é importante. O que é que eu posso fazer para amenizar os riscos dessa pessoa ir para, sei lá, parar na UTI? O que é que eu posso... Professora, não está aparecendo para mim. Para mais alguém tá assim? Porque eu não mexi em nada, eu só... Eu não tô conseguindo fazer slide, não, professora. Agora voltou. Pronto, Deu certo. pronto. Então, foi só o tilt que deu aqui. Mas estava não, nem mexi não, só estava passando. Então, por que que é importante, né? É importante ter o conhecimento da doença, da situação em si, para que possamos, né? Nós podemos falar com o profissional da saúde, para que nós possamos visar e modificar o curso natural da doença. Né? Nós sabemos que é natural da doença passar por tais sintomas, por tais processos, mas aí nós sabemos que isso pode acontecer. Então, vamos aqui, antes que isso aconteça, vamos mudar o curso dessa doença, vamos mudar a história natural dessa doença, vamos amenizar esses riscos, vamos tratar antes que leve a uma morte, antes que chegue numa situação mais grave, certo? Então, por isso que é importante ter esse conhecimento do curso, né, da história natural dessa doença, do que é que essa doença naturalmente pode ocasionar, para que a gente também possa meter o dedo aí, interferir, tratar e que ela não se prolifere ou para que ela não se desenvolva de uma pior forma, podendo levar até o óbito dessa pessoa. Para detectar as doenças em fase mais inicial de sua história natural e tornar o tratamento mais eficaz. Ah, beleza, nós não podemos curar porque é natural da doença que ela vai durar e ela realmente ela tenha um agravo, mas que aí a gente pelo menos detecte as situações para que a gente trate de forma eficaz, para que a gente tenha um resultado aí positivo nesse tratamento também, né, para que amenize aí os riscos, a probabilidade até de morte ou de invalidez. Conhecer a gravidade da doença para estabelecer as prioridades para programas de saúde pública, né? Como eu falei aí, questão de vou bater sempre na tecla que está o COVID e a dengue. Então, é importante ter o conhecimento da gravidade dessas doenças para estabelecer aí, para planejar, para identificar esses riscos, para planejar, colocar em prática aí programas de saúde pública que possam coletivamente, já que esse modelo processual, ele diz, né, ele fala que tem uma relação entre o agente, entre a pessoa e entre o meio ambiente. Então, conhecer a gravidade dessa doença para que se estabeleçam medidas e programas de saúde pública para só assim já, sei lá, trabalhar aí num bairro que esteja com essa maior predisposição a esse tipo de doença. Então, o meio ambiente, né, o ambiente que essas pessoas estão inseridas coletivamente, né, podemos tratar também dessa forma. Tá passando direitinho para vocês? O slide. Sim. Para mim, não, professora. Eu não sei se é problema do meu celular. Eu não sei se é que eu Pra comprei mim tá agora. passando. Ou se é do seu aí. Para mim, tá só caindo. O meu tá Ele bom. automaticamente ele sai e entra sozinho. E aí, quando volta, não volta nada mais. Fica a tela preta. Já saiu 2 vezes com essa. Porque assim, quando de uma está funcionando e de outra não, então provavelmente ou seja a internet ou seja o programa no seu celular, não sei. Por isso que eu estou perguntando se todo mundo está O meu vendo. tá bom. Você está vendo a tríade epidemiológica? Eu estou Tô. vendo.
Voltou, Célia, para o seu? Voltou O sim. meu também tô O vendo. meu não saiu, não. Pronto, tá bom. Então, a tríade epidemiológica é justamente o que foi falado lá no início, né, do conceito do modelo processual, que é justamente isso, né? É sempre interligado aí, seja de, de quais os lados forem, mas aí sempre tem a relação entre agente, hospedeiro e ambiente, certo? Então, tá aí. Vocês estão vendo que as setas estão em todos os sentidos, aí, nos dois sentidos, então, tanto pode ser de um lado para o outro, como para cima ou para baixo, mas eles estão aí totalmente relacionados. E aí, o que é essa tríade epidemiológica? O que são esses agentes? Né? E aí, o temazinho aí em cima tá, ó, processo, saúde, doença, porque como vocês também vão ver, é a mesma coisa, certo? E aí, os agentes, eles podem ser físicos, né, que são os mecânicos, os térmicos, as radiações, podem ser químicos, como os tóxicos, os cáusticos, agentes químicos no geral, né? Os biológicos, que são os vírus, bactérias, fungos, parasitas. Físico, biológico, social, que aí já entra a questão do ambiente. Aí tem clima, qualidade do ar, temperatura, disponibilidade de alimento, condições de higiene, como eu falei, interações sociais, vetores. Então já entra aí o ambiente, ele já tem aí uns riscos, né, de agentes físicos, biológicos, e já entra aí a questão do social, né? Porque também tem as condições de higiene, como eu falei, tem a questão da disponibilidade de alimento, da forma que essas pessoas se higienizam, das formas que essas pessoas se alimentam, o que é que essas pessoas têm disponível, qual a cultura dessas pessoas, né, quanto a isso, enfim. O hospedeiro, e aí vem o hospedeiro é a pessoa em si, né, é o sujeito que atingido. E aí vai depender de muita coisa, vai depender da imunidade, da idade, do sexo, da raça, da genética, da resistência, da nutrição. Então, assim, tudo depende, né? Tudo depende. Vai depender de onde esse hospedeiro, essa pessoa, ela está inserida, como o corpo vai reagir ao entrar em contato com esses agentes. Então, por isso que tem gente que sente muito, tem gente que não sente nada, tem gente que sente meio termo, né? Porque vai depender também dos fatores, como eu falei, intrínsecos, certo? E não só dos extrínsecos. Não vai depender somente, porque minha vizinha aqui está cheia de dengue. Ah, beleza, eu posso, a probabilidade de eu ter, mas aí será que eu vou reagir da mesma forma que ela, né? Será que eu vou reagir? Enfim, até hoje eu fico me questionando e eu ainda vou fazer, porque passa pelo sentido. Se meu filho ele teve a Covid, porque eu bato o pé até hoje e digo que não tem condições dele não ter tido. Porque quando eu tive, ele dormia do meu lado, ele me cheirava, ele tomava água na mesma garrafa que eu, que inclusive não foi porque eu quis, eu não fui no induzir meu filho a tomar água. Ele tem uma garrafa aqui do lado da minha cama e eu tomando água e de repente ele pegou e quando eu vi já estava tomando, eu digo, valha, meu Deus, se o menino pegou agora. E assim, ele, para não dizer que não teve nada, um dia ele disse, mãe, eu acho que eu tô com febre. Ele só disse assim. Aí eu toquei o corpo dele, né, que a gente tem esse costume de tocar. Não tava assim, não tava com febre. Da mesma forma que eu, quando eu tive, no termômetro não acusava nada. Eu estava normal, minha temperatura normal, mas era uma quentura, era um frio, era um tremelique, era uma loucura por dentro. A gente costuma dizer que é febre interna, né? Os especialistas dizem que não existe, mas para mim eu senti, e eu tenho certeza que muita gente sente. E no termômetro não acusava nada, então eu creio que ele sentiu da mesma forma, mas tipo assim, foi nem será uma manhã ou tarde, mas vou dizer assim, foi um período do dia só, mas ele absolutamente teve esse contato, não sentiu nada. Então, possa ser que o corpo dele reagiu de uma forma totalmente diferente da minha. Eu arriei uns dias, né? Meu namorado, na época, riu mais do que eu, que começou por ele. Pronto, ele dormiu na cama entre eu e meu namorado, né? Então, assim, aí eu vim, descobri, quando eu cheguei, foi que meu namorado descobriu que estava positivo.
Eu descobri uns 3 dias depois, 2 dias depois. E ele só teve, simplesmente, ele se queixou que estava, assim, mãe, eu acho que eu tô com febre. E pronto, e só. Meio período do dia e acabou. Não ficou mole, não ficou nada. Então, assim, cada organismo, né, ele vai reagir de uma forma. Então, eu tô até, toda a vida eu esqueço, é porque graças a Deus não afetou em nada, mas eu vou fazer a sorologia só para realmente saber se ele tem, apesar de que vai acusar, porque agora ele já tomou a vacina, né? É verdade. Agora bugou o sistema, mas, enfim. Deixa eu só ver aqui qual é o. Vou dando aqui, já são 5h53, mas vou passando aqui até onde der. Acho que ainda dá para explicar esse quadrinho. Então, a história natural da doença, vocês estão vendo o quadrado vermelho, laranja, não sei, depende da vista de vocês. Sim. Pronto, então vocês estão vendo que ele é todo dividido, e aí tem lá em cima, antes da doença, né? Antes, quando nada tinha acontecido, né? Mas quando teve aí tinha lá a interação do agente, do hospedeiro e do ambiente. Até então estava tudo equilibrado, como tem aí na balancinha, né? Tudo equilibrado, nada aconteceu ainda, né? Mas aí houve o estímulo, seja lá do que for, seja do ambiente no agente, o agente sobre o hospedeiro, seja do ambiente sobre o hospedeiro, enfim, houve um estímulo, certo? E aí passa isso aí no quadrinho branco, aí em cima, certo? Ainda. E aí passa a atingir o homem. Pronto, o homem agora ele se encontra no curso da doença no homem, né? Em outro período. E aí tem o período de latência, que eu vou já explicar para vocês o que é cada um. O período de latência, e aí só vai subindo a escadinha, né? Vai subindo aí, tem o horizonte clínico nessa linha reta aí, bem no meio da escadinha, certo? Então, esse horizonte clínico é quando ainda está tudo bem, né? Quando ainda está tudo de boas. O período de latência, né? Foi alterado aí, houve um estímulo, mas ainda está o organismo está ali lutando, tentando, né, relutar. E aí vai tendo aí as mudanças, né? O corpo já vai reagindo de outra forma. E aí, quando passa do horizonte clínico, né? Quando passa dessa estabilidade, vamos dizer assim, aí já começam os sinais e sintomas, né? E aí é o curso, vamos dizer, o curso natural da doença, né? O curso natural da doença, dependendo da doença, ela vai ser houve o estímulo, período de latência, começou aí as mudanças no corpo, algumas coisas, sinais, sintomas, e aí defeito, dano, óbito, e aí linha reta, né? Então, o que o modelo processual ele dispõe é que a gente, quando comece aí os sinais e sintomas, a gente já deixa essa linha reta, não espere subir aí para o defeito, dano, óbito ou estado crônico, né? Ou invalidez. Então, ela já trabalha, como aí embaixo tem o período pré-patogênico, como a gente fala, né? Pré, tudo que vem antes, então antes da patogenia, antes da doença, né? Quando ainda estava tudo ok no homem, nós temos a promoção à saúde e nós temos a proteção específica. Então, essas duas ações aí, promoção à saúde e proteção específica no período pré-patogênico, é a prevenção primária. Então, é o que acontece. Nós estamos tudo de bom, tudo bem. Ah, vou ali tomar minha vacina da gripe, certo? É uma proteção específica. As vacinas são uma proteção específica. Então, não necessariamente eu preciso saber que, sei lá, preciso adoecer ou preciso estar em risco para tomar a minha vacina. Ah, não, tá, pode tomar? Pode. Então, pronto, eu vou ali tomar. Antes que eu gripe, antes que aconteça alguma coisa, no período pré-patogênico, certo? Então, isso aí é a prevenção primária, né? Os próprios nomes, eles já lembram muito cada período. Então, tem o período pré-patogênico, antes da patogenia, antes da doença, quando está tudo ok, né? Antes do estímulo, antes de acontecer alguma coisa. E aí, dentro disso, obviamente, vem a prevenção primária, né? Vem antes aí essa prevenção, a promoção à saúde, a educação em saúde, né? Ai, não deixe
pneu com água parada, garrafa vire para baixo, né? Não, 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 vamos prevenir, vamos, né? Então, tem essa promoção, essa educação em saúde, como também tem aí as formas de proteção específica para muitos das situações, certo? Como eu citei o exemplo aí da gripe, né, com a vacina, e aí existem várias vacinas para vários tipos de dor de saúde, graças a Deus. E aí, quando acontece o estímulo, passa para o período patogênico, óbvio, né? O período que a pessoa está com a patogenia, o período que a pessoa está com a doença. E aí, nesse período patogênico, primeiro, né, vem a prevenção secundária, que são essas duas situações aí, diagnóstico precoce e tratamento imediato. Então, totalmente diferente do modelo biomédico. Aí nós trabalhamos com promoção, proteção, diagnóstico precoce, né? Limitação do dano, ou caso isso seja tudo ineficaz, caso a gente não consiga realmente, sei lá, uma situação bem grave, nós tentamos de tudo, né? E não deu certo, mas aí também se tem a prevenção terciária, que aí entra a reabilitação, como, por exemplo, fisioterapias, né? É uma reabilitação, certo? Então, é, a, a, nós precisamos conhecer a história nacional, só quer dizer nacional, natural da doença, nós precisamos conhecer o que cada doença, como cada doença se desenvolve, o que esperar de cada doença, como também nós devemos conhecer os tratamentos, óbvio, né, para saber aí os sinais e sintomas, para visualizar aí um diagnóstico precoce, para que inicie um tratamento imediato e essa escadinha aí não subir, né, permanecer aí abaixo do horizonte clínico, certo? Devido a um diagnóstico precoce, a gente vai tratar, óbvio, mais eficaz e não vai deixar aí a doença se desenvolver, né? A limitação do dano é exatamente isso, depois que eu diagnostico, né, precocemente, se eu não conseguir tratar imediatamente, curar, vamos dizer assim, imediatamente, mas que pelo menos eu reconheça e consiga, pelo menos, limitar esse dano, né? Eu consiga aí formas de limitar o dano para que ela não se chegue aí numa prevenção terciária, ou num estado de óbito ou num estado de invalidez. Mas vamos supor que nada disso foi eficaz, já, sei lá, o diagnóstico precoce não funcionou, foi um diagnóstico tardio, né? Mesmo assim não conseguiu limitar o dano, já estava muito avançado, ou o próprio curso natural mesmo da doença, né? Era uma coisa, sei lá, demorou o atendimento, enfim, por N fatores, né? Ou até os fatores intrínsecos, como eu falei, né? Já não tinha mais como reverter algumas situações, mas nós também temos a prevenção terciária, né? Então, é quando realmente não tem-se mais o que se fazer para tratar ou para reduzir os danos, nós temos só que reabilitar essa pessoa para que ela consiga, pelo menos, ter né, uma vida mais, sei lá, amenizada aí as situações que limitem essas pessoas atingidas por algum tipo de doença. Certo? Então, esse quadrinho aí é um resumão, né, bem específico, inclusive bem explicado, do que é esse modelo, essa história natural da doença, do que é o processo saúde-doença, como o próprio nome fala, o processo saúde-doença, quando a pessoa sai da saúde, né, o processo, o que leva essa pessoa a passar do estado de saúde, de saudável, para o estado de doença, né? Então, o que é? O que é isso? É o estímulo. É o estímulo do ambiente com o hospedeiro, é o estímulo do ambiente com o agente, é o estímulo do agente com o hospedeiro, são os fatores intrínsecos, são a alimentação, é o meio que essa pessoa está inserida, enfim, né? A imunidade, é o sexo, a raça, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia, certo? Então, como já deu a minha hora aqui, né? As próximas, deixa eu só falar sobre isso, que é pouquinha coisa, como eu falei, né? Tem o período de latência aí, só a cargo de conhecimento mesmo. Período de incubação, só para vocês terem noção do que é esse conceito, né?
é desde a exposição até desenvolver os sintomas, certo? Então, esse é o período de incubação. E o período de latência é desde a exposição até se tornar infeccioso, certo? Então, tem essa diferenciação aí de incubação, período de incubação e período de latência. E aí, os próximos slides vão falar sobre o que é cada prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária, tudo isso aqui de baixo, ó. O que é a promoção à saúde, né? O que é que predispõe aí nessa produção específica, enfim, eu vou esmiuçar cada, cada parte aí dessas prevenções, primária, secundária e terciária, e desses níveis. E o que é que tem dentro de cada um para ficar mais claro para vocês como é que eu posso fazer esse diagnóstico, o que é essa produção específica. Como eu citei o exemplo da vacina, o que é essa promoção à saúde, certo? O que é que essa prevenção primária abrange no geral? A secundária, a terciária, enfim, assim sucessivamente, certo? Então, vou parar por aqui. Próxima aula, pronto, nós temos ainda 76 slides, porque um é sempre o meu obrigado, que eu deixo por último. Então, eu sempre amenizo. 76 não, doida. 55 menos 77. 22, 20, 21, né? Menos o obrigado. Chega, que agora eu não consigo sair. Parar de partilhar. Ai, gente, se eu mostrar minha cara para vocês, vocês se espantam. Peraí, deixa eu parar de gravar.